Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo de uma touquinha infantil como esta, feita sob medida, de 0 a 1 ano. Para fazer a touca infantil, você vai utilizar um novelo do fio Hobby Baby e Kids na cor 10, um novelo do fio Hobby Baby Kids na cor 541, fita métrica, tesoura e agulha para crochê número 3,5. Antes de dar início à produção da touca, é necessário que você confira a tabela de medidas. Aqui eu tenho a tabela de medidas e eu vou consultar ela antes de tecer a touca. Então, eu vou tecer uma touca para recém-nascido. Então, no desenho, eu tenho a altura total sinalizado pela letra A. Temos a barra sinalizada pela letra B, que é a altura da barra, e a circunferência total da cabeça sinalizada pela letra C, que é essa parte aqui. Então, caso você tenha dúvida ainda da medida da cabeça da criança que você for tecer, você pode pegar uma fita métrica e medir a circunferência total. Bom, nessa tabela nós temos aqui a medida de 34 a 36 centímetros. Por quê? Nós temos vários tamanhos diferentes para a cabeça de recém-nascido. Então, caso você queira tecer uma touca um pouquinho mais frouxa, você pode tecer com 36 centímetros e uma touquinha mais justa, 34. Então, para a receita do vídeo, eu vou seguir essa tabela com as medidas de recém-nascido. Eu vou iniciar com a cor azul e eu vou fazer a barra. Então, vejam, a barra ela mede 5 centímetros de altura, que está sinalizado aqui no desenho, e a circunferência total dela pode ser 34 a 36, ou melhor, o comprimento desta barra deve medir entre 34 a 36 centímetros. Então, para iniciar essa barra, eu vou fazer o nó do crochê que não conta como corrente, e a partir dele eu vou tecer correntinhas até que meçam 5 centímetros. Aqui eu fiz o total de 10 correntinhas, então eu venho com a fita métrica e meço. Vejam que fechou 5 centímetros. Caso o seu ponto seja um pouquinho mais solto, você pode tecer menos correntinhas e um pouquinho mais apertado, mais. O importante é que meça 5 centímetros. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixo. Vou na correntinha número 10, insiro a agulha, puxo e aqui eu faço o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base e nós vamos ter o total de 10 pontos baixos. Finalizada a carreira com 10 pontos baixos, eu viro o trabalho, não há necessidade de subir com corrente, insiro no primeiro pontinho da carreira anterior e faço o ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar sempre pegando na argolinha de trás, ou seja, na alcinha de trás de cada ponto. Então, eu insiro a agulha e puxo, faço ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto, então se eu tenho 10 pontos de base, eu vou fazer 10 pontos baixos. Lembrando que eu vou tecer toda a carreira trabalhando apenas na alcinha de trás de cada ponto. Concluídos os 10 pontos baixos da segunda carreira, eu viro a carreira novamente, faço ponto baixo e insiro pegando na alcinha de trás do ponto da carreira anterior e volto tecendo da mesma forma. Então, nós vamos tecer o total de 34 centímetros de comprimento. Mas atenção, o número de carreiras deve ser múltiplos de 4, para que dê certo o restante do trabalho da touca. Aqui eu finalizei a barra, então ela mede o total de 34 centímetros de comprimento e de altura 5 centímetros. Bom, agora nós vamos fechar a barra, mas para que você saiba a quantidade de carreiras que eu teci, lembra que no início eu falei que eram múltiplos de 4? Nós temos ao todo 68 carreiras. Para fazer a junção, nós vamos unir
cada pontinho com ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu insiro a agulha e insiro a agulha pegando lá no pontinho. Puxo e puxo. Vou virar o trabalho agora para facilitar a emenda. Insiro no segundo ponto da parte da frente e insiro no segundo ponto da parte de trás. Puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. No terceiro ponto da frente e no terceiro pontinho de trás. Puxo e puxo. Então, nós vamos unir com ponto baixíssimo a barra da touca. Finalizei a união das duas laterais da barra da touca e agora eu vou virar jogando a parte da emenda para o avesso e agora nós vamos trabalhar a altura da touca. Então vejam só que aqui ele diz o seguinte, que a altura total, contando com a altura da barra, mede 14 centímetros. Então eu vou tecer carreiras até que a altura total, contando com a barrinha, meça 14 centímetros. Para essa etapa, nós vamos tecer um pontinho baixo para cada carreira de base. Então, se eu tenho 68 carreiras, eu vou fazer agora 68 pontos baixos. Mas nesta carreira, eu vou trabalhar com um crochê conduzido. Então, vamos iniciar. Eu insiro pegando no mesmo pontinho e faço ponto baixo. Então, aqui eu tenho um. Na carreira seguinte, eu vou ter o segundo. E na carreira seguinte, eu vou ter o terceiro ponto. O terceiro ponto eu não finalizo, eu venho com o fio da cor branca, dobro ele ao meio, vejam só, então vou dobrar aqui cerca de 7 a 10 centímetros. E antes de finalizar o pontinho baixo, eu passo o fiozinho branco. Feito isso, o ponto seguinte eu vou fazer em branco. Então, insiro, puxo, mas eu não finalizo. Eu troco o fiozinho e passo o fio azul. Vamos fazer mais 3 pontinhos baixos em azul. 1, 2 e 3. No terceiro ponto baixo em azul, eu não finalizo e passo o fiozinho branco. Faço o pontinho baixo em branco, não finalizo e passo o azul. Então, o terceiro ponto baixo em azul eu não finalizo e o pontinho baixo em branco eu também não finalizo. E aí eu sempre troco a cor. Este aqui é o crochê conduzido no ponto baixo. E o importante é que você esconda esses fiozinhos aqui por entre os pontos, para que ele não apareça aqui na parte avesso da peça. Novamente, faço um ponto baixo e um ponto baixo. No terceiro ponto baixo, não finalizo, passo o fiozinho branco. Vou para o ponto seguinte, faço um pontinho em branco, não finalizo e troco para o azul. Então, nós vamos trabalhar 3 pontos em azul, 1 em branco. Vamos trabalhar toda essa carreira dessa forma, lembrando que se eu tenho 68 carreiras, eu vou ter o total de 68 pontos baixos. Finalizei toda a volta da primeira carreira trabalhando com crochê conduzido e aqui para concluir, eu fiz o pontinho em branco, não finalizei, passo o fio da cor azul, insiro lá no primeiro pontinho que eu fiz na carreira. Vejam que o fiozinho branco, ele está logo acima do pontinho, porque ele precisa caminhar junto comigo a cada carreira. E faço ponto baixíssimo. Bom, vejam que aqui nós temos 3 pontinhos em azul. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. Para o segundo ponto em azul, eu vou fazer um branco e aí eu sigo tecendo. Um branco aqui no meio, 3 pontinhos em azul. Um branco no meio, 3 pontinhos em azul. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, mas eu não finalizo. Passo o fiozinho branco. Pronto.
insiro no segundo pontinho em azul, passo branco, não finalizo. Venho com o fio azul. Agora eu vou tecer 3 pontinhos azuis. 1, 2 e 3. Feito o terceiro, troco o fio, passo branco. Vejam que aqui na carreira anterior, eu insiro a agulha pegando no segundo pontinho em azul, faço o pontinho branco, puxo e dou continuidade, tecendo em azul. 1, 2 e 3. Então, eu vou trabalhar dessa forma para alternar a posição do pontinho em branco, mas a quantidade de pontos é a mesma. Concluída a segunda carreira, vejam que aqui eu tenho um pontinho em azul e aqui eu tenho 2. Então, eu insiro pegando nesse pontinho em azul, faço ponto baixíssimo, faço um pontinho em azul, puxo, finalizo, em cima do branco faço um azul, no próximo pontinho faço um azul e não termino, e aí eu venho com o fio branco, puxo e faço um branco, não finalizo, passo o azul. Então, nós vamos sempre intercalar para que os pontinhos em branco, eles fiquem nesse diagrama aqui. Então, vejam só, eu tenho um pontinho aqui e esse pontinho, de repente, ele fica sendo dividido por 2 na próxima carreira. E aí, eu logo acrescento um pontinho na mesma linha da carreira anterior. Então, vamos lá. Teço 3 pontos em azul, vejam que não muda a sequência de pontos. 1, 2 e 3, não finalizo, troco o fio, puxo, faço ponto baixo. Passo o fiozinho em azul e continuo. 3 pontinhos, 1, 2 e 3, e vou mantendo dessa forma. Eu vou tecer o número de carreiras conforme a medida total. Então, eu vou pegar a fita métrica e vou tecendo as carreiras e vou medindo até atingir 14 centímetros a altura total. Lembrando que nesta etapa eu preciso contar também a altura da barra da touca. Aqui eu teci a altura de 14 centímetros, então vejam que 14 centímetros eu conto com a barra. E eu estou seguindo a tabela, então a altura total 14 centímetros para recém-nascidos. Feito isso, eu vou deixar um fiozinho azul um pouquinho maior, medindo cerca de uns 25 centímetros, corto e arremato. Pronto, então aqui encerrei com ponto baixíssimo a carreira, cortei, arrematei, deixando um fiozão, vejam só, um fio mais extenso na cor azul. E agora eu venho e corto o fiozinho branco. Para fechar essa parte, nós vamos trabalhar o anel mágico invertido. De que forma? Eu passo a agulha e puxo o fiozinho azul para frente. Passo a agulha de crochê e puxo o fiozinho em outro ponto para trás. Então, eu vou passando a agulha por entre os pontos e vou passando o fio. Você pode também fazer isso aqui com uma agulha de tapeçaria, que fica mais fácil o processo de fazer o anel mágico invertido. Passei o fiozinho por todos os pontos e agora eu vou puxar. Ao puxar, observem que a touca ela fecha bem nessa parte aqui de cima. Então, eu vou puxar bem firme, quanto mais justo, melhor. Lembrando que nós vamos fazer a aplicação do pompom. Então, eu vou puxar aqui, vou vir com a agulha e vou fazer um nozinho. Então, insiro a agulha por entre os pontos, você pode utilizar até uma agulha de espessura menor para facilitar a passagem entre os pontos. E aqui eu vou fazer um nozinho. Então, eu passo uma vez e passo mais uma vez, para ficar bem firme. Pronto. Agora, é só esconder esse fiozinho por entre os pontos na parte avesso da peça.
E aqui eu já fechei a parte de cima e agora, como forma de acabamento, eu vou tecer um ponto baixo para cada carreira de base. Vou estar utilizando o fiozinho da cor branca. E lembrando que eu tenho 68 carreiras, então eu vou ter 68 pontos baixos. Eu insiro a agulha, passo o fiozinho e aqui eu vou dar 2 nozinhos. 1 e 2. Feito isso, insiro a agulha, puxo, faço 2 correntes para iniciar o primeiro ponto baixo e agora eu vou tecer um ponto baixo para cada carreira de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda corrente, puxo e puxo. E agora, para fazer um acabamento, um detalhe na touca, nós vamos tecer o ponto rendinha. Então, eu teço uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixíssimo e mais uma de separação. Venho e faço ponto baixíssimo no ponto seguinte. Faço uma correntinha e ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e ponto baixíssimo. E vejam que eu não pulo pontos. Eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto, com intervalo de uma correntinha. Então, eu faço uma corrente e ponto baixíssimo. Para finalizar, eu insiro lá na primeira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Agora, eu vou esconder esse fiozinho por entre os pontos na parte avesso da peça. Finalizada a touquinha, agora eu vou fazer o pompom e aplicar aqui como forma de acabamento. Para fazer o pompom, eu vou utilizar uma chapinha de papelão como essa, com uma abertura no centro, medindo 5 centímetros de altura. E eu vou girar aqui o fiozinho branco diversas vezes. Quanto mais eu girar o fio em torno dessa base de papelão, mais cheinho vai ficar o pompom. Então, eu seguro aqui a pontinha e vou girando nessa direção. Aqui eu girei o total de 100 vezes, eu corto o fiozinho, venho com a agulha, passo a agulhinha por aqui, ó, encaixo nessa abertura, puxo o fiozinho que está preso ao novelo, passo, vejam só que o fio, ele dá a volta, pegando os fiozinhos aqui, que estão presos à base de papelão, e agora eu insiro a agulha do outro lado e puxo esse fiozinho. Pronto. Lembrando que esse aqui é um dos métodos de se fazer pompom. Você pode fazer por meio do kit pompom da Círculo, ou também utilizando garfo ou as mãos, enfim, fica a critério seu. E agora eu vou dar 2 nozinhos bem firmes. Então, como sugestão, ao invés de eu passar apenas uma vez, eu passo 2 vezes. Então, eu passo aqui o fiozinho mais uma vez. E agora, eu faço um nó bem firme. Faço mais um nozinho. E pronto. Com a tesoura, corto o fiozinho que está preso ao novelo. E agora eu vou cortar este lado e depois este lado do pompom. Bom, e aqui eu cortei então de ambos os lados, vejam que eu não consigo remover o pompom, então eu vou fazer uma abertura bem aqui no papelão, não precisa ser dos 2 lados, apenas de um lado, ó. E agora sim eu removo ele da base. Bom, pessoal, para deixar o pompom bem redondinho, eu resolvi fazer 2 gabaritos como esse aqui de papelão, cada um mede 5 centímetros de diâmetro. Então, eu vou fazer como se fosse um sanduíche, ó. Aqui está o centro, bem onde está o nozinho do pompom. Eu venho e faço um sanduíche com um gabarito. E agora, eu vou pegar a tesoura, é importante que eles estejam alinhados, e eu vou cortar o excesso de fio que está sobrando do gabarito. Bom, então eu cortei o excesso, retiro o pompom e vejam só como ele fica estreitinho. Agora eu achato ele na direção oposta, novamente venho com o gabarito,
faço o sanduíche com gabarito e corto o excesso de fio. E pronto! Vejam só que o pompom ele fica bem redondinho, e aí caso você queira aparar um pouquinho mais, são pequenos detalhes, ó. E pronto, aqui nós temos um pompom bem redondinho e uniforme para aplicação na touca. Aqui eu passei um fiozinho por dentro do pompom e dei 2 nozinhos. Agora eu vou passar a agulha, pegando em um desses pontinhos aqui, vejam só, dessa parte aqui da touca, e aí eu puxo um dos fiozinhos para dentro da touca. Do outro lado, eu passo a agulha e puxo o segundo fiozinho do pompom para dentro da touca. Agora, nessa parte do avesso, eu vou dar 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu escondo o fiozinho por dentro dos pontos e aí nós temos a nossa touquinha pronta. Vejam só que graça que ela fica. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Faça a sua touca e publique em suas redes sociais marcando o hashtag #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!